Estamos de volta. E aí, ainda no dia 12 de maio, claro que eu não tenho pretensão de fazer duas gravações todos os dias, mas hoje é um dia especial, é dia de lançamento e não por casualidade, uma terça-feira, uma 12 de maio de 2020. E é especial porque, por ser uma terça-feira, já faz uns mais de 2 anos que eu tenho uma participação em um jornal aqui da região. Jornal Progresso, de uma rádio de frequência modulada, programa que é dirigido, coordenado e comandado pelo jornalista e professor universitário João Hilário. E nesse bate-papo filosófico de todas as terças-feiras, nós debatemos questões, nós pegamos notícias e as ampliamos, nós discutimos algumas realidades sempre à luz da filosofia. E como nós estamos em tempo de pandemia e eu não estou gravando boa parte das minhas participações lá no João Hilário, até porque boa parte das vezes eu estou utilizando o celular, que seria o meio através do qual eu estava participo através da chamada que ele faz e nós dialogamos. O tema de hoje que nós debatemos foi uma análise sobre o povo brasileiro e a procrastinação. Era uma questão, Brasil, um povo de procrastinadores, né? E aí, como eu não gravei e eu geralmente socializo para algumas pessoas, as pessoas estavam me pedindo e aí eu decidi gravar um outro rápido vídeo no qual nós apresentamos um pouco as linhas mestras da discussão que nós fizemos hoje pela manhã. A primeira questão é que quando eu refletia um pouco, contextualizava que quando eu estava em Salamanca, na Espanha, eu marquei uma cita, uma reunião com o professor Antônio Basques, da Universidade de Salamanca. Ocorre que no dia em que nós marcamos, eu tive uns problemas e não pude comparecer, e então, com uma certa antecedência de 1h30 mais ou menos, eu telefonei para ele e desmarquei aquele compromisso, marcando para outro momento. E aí, o interessante é que ele como uma pessoa muito séria, ele não gostou de ter desmarcado aquele momento, sobretudo que muito provavelmente ele deve ter planejado parte da sua tarde, era no final da tarde, umas 7 horas da tarde, e certamente ele planejou a sua tarde tendo em vista aquela reunião que nós havíamos marcado. Me atendeu muito prontamente na semana seguinte, mas me fez um comentário que eu guardei e que nos serve nesse momento. Ele dizia: vocês, os brasileiros, têm uma confusão entre espaço e tempo. Como vocês são um povo de um país continental, um país de um espaço gigantesco, enorme, vocês muito provavelmente confundem o espaço com o tempo. E aí, como vocês têm um espaço continental gigantesco, vocês têm a impressão de que também tem um tempo muito gigantesco. E aí vocês burlam determinadas coisas, vocês desmarcam, vocês remarcam, vocês vão adiando, vocês vão... E aí a expressão ele não utilizou, mas nós poderíamos dizer vocês vão procrastinando, né? Vocês vão adiando, deixando para depois, enfim. Exatamente por conta de eu já ter procrastinado muito, sobretudo, tanto o programa do Bate-Papo Filosófico na rádio, em que a gente ficou durante muito tempo avaliando,
pensando antes e sempre, de certo modo, da minha parte, arranjando uma certa justificativa, uma certa desculpa para não começarmos, também esse canal, né, nós ficamos adiando e vendo outros detalhes, vendo outras questões. Então, também eu, né, vivi essa questão da procrastinação, do adiamento. E eu queria exatamente, a partir do meu lugar, né, dessa minha saída da procrastinação, eu gostaria de fazer você refletir um pouquinho sobre possíveis adiamentos, possíveis procrastinações que você, por acaso, possa estar fazendo e um pouco em meio a essa questão. Dois autores me ocorrem para nos ajudar agora. Um dos mais antigos, Sócrates, e outro dos mais modernos, ainda vivo, Vittorio Huxley. No texto, tem um texto fantástico do Vittorio Huxley, que é um artigo que está publicado na revista Síntese, Nova Fase, da Faculdade Jesuíta, né, FAGE, você encontra F-A-J-E. Basta então você colocar filosofia na era da superinformação, a superinformação tudo junto. Você encontra esse texto, que é um texto para a filosofia, um texto recente, ainda que seja de 1998. Para nós que, quando refletimos sobre a filosofia, pensamos em textos lá do passado, e aí o passado que a gente aponta aí, às vezes 500, 400 anos antes de Cristo. Então, um texto de 1998 é um texto relativamente recente, um texto jovem do ponto de vista filosófico. E no texto Filosofia na Era da Superinformação, o Huxley nos aponta algumas questões. Ele diz, olha, nesse período de superinformação, nós nos damos conta de que existe uma produção absurda de informação nos dias de hoje. De tal modo que essa informação, esse grupo de informações, vem de uma forma avassaladora para a gente, e nos dá um certo desespero, uma certa angústia, uma certa tensão em relação a essa gama, esse conjunto de informações, porque nós às vezes nos apercebemos que não teremos tempo hábil, não dará tempo de nossa vida, o tempo da nossa vida não será suficiente para tanta informação. E aí o que é que nós geralmente fazemos? Nós, na dúvida, por ver qual das questões a gente vai abraçar naquele momento, qual elemento nós vamos abraçar naquele momento, e aí já não é mais Huxley, sou eu, né? Pelo desespero do acúmulo de informação, a gente para, a gente fica estático, a gente fica em estado de pânico, porque para onde a gente se mover, a gente tem uma ideia de que nós estamos nos limitando, e não seria interessante nós nos limitarmos nesse momento, porque ao buscar uma determinada área de conhecimento, nós estamos deixando de lado uma gama enorme de outros campos do saber, inclusive do campo específico aonde nós fizermos a nossa pesquisa, a nossa discussão. E aí uma questão que é importante nós percebermos que se nós estamos parados, nós na realidade não estamos avançando em conhecimento algum. Então, primeira lição que nós vemos em relação a esse elemento proposto por Vittorio Huxley é que nós não vamos conseguir nada se nós ficarmos simplesmente assustados com a realidade de superinformação que se produz. Primeira coisa que a gente precisa conscientizar-se é que
haverá uma produção em larga escala, em escala absurda, não é, estratosférica de conhecimento, de tal modo que muito conhecimento, e isso é uma expressão basicamente do Huxley, muito conhecimento vai virar lixo muito antes de que nós sequer tenhamos conhecimento de que ele possa ter existido. Ou seja, muito conhecimento que foi produzido, de repente, quando nós nos apercebermos que ele foi produzido, ele já estará obsoleto, porque ele representava uma determinada situação. Agora, em tempos de pandemia, a gente poderia fazer isso de uma forma assustadoramente límpida. O mundo e todas as realidades que estavam sendo apontadas para o mundo até janeiro, mais ou menos, antes da pandemia, antes desse isolamento social, antes da crise econômica, sanitária, social do mundo, todo esse conhecimento acerca da realidade, da humanidade, da sociedade, ele de certo modo vai estar obsoleto. Por quê? Porque nós não nos apercebemos numa realidade igual à realidade anterior. Então, a consciência de que muita informação vai virar lixo antes de nós tomarmos sequer consciência ou conhecimento básico dela, já é uma primeira condição para a gente se acalmar, para a gente se aperceber dentro dessa realidade e começarmos a fazer uma certa seleção, né? Uma certa seleção em relação às coisas que nós vamos adquirir, as coisas que a gente vai, com as quais a gente vai manter contato. Então, primeiro elemento esse. Depois, nós precisamos nos fixar num certo método, né? Se o desespero para lidar com essa avalanche de informações nos paralisa, nós precisamos então paralisar a paralisia. E nós fazemos isso priorizando aquelas coisas, aqueles conhecimentos, aqueles autores, aquelas fontes, aqueles métodos, aquelas situações que terão uma perspectiva, uma proposta de tempo, né, de vida, ou seja, terá uma perspectiva de vida um tanto quanto maior. Do ponto de vista da filosofia, isso fica mais fácil, porque os conhecimentos filosóficos, eles tendem a ser mais duradouros, né? Porque os conhecimentos filosóficos têm uma pretensão de não tratar das questões dos fatos do dia a dia, das questões passageiras. Nós geralmente não gastamos o tempo filosófico com análises de conjuntura filosófica, porque a conjuntura vai passando. Nós temos uma tendência a buscar exatamente como o voo da coruja, de fazer uma síntese, como dizia Hegel, uma síntese no final da tarde. A filosofia seria a coruja que chega no final da tarde para fazer a síntese do dia. Então, é papel da filosofia fazer essa análise de questões que não lidam diretamente com o fato, com um objeto particular, com um objeto experimental, com as realidades que passam, enfim. Mas nós podemos cair na armadilha de ficarmos apenas fazendo análise da realidade à luz de alguma teoria filosófica. Então, o primeiro elemento que o Huxley apresenta e que eu proponho também aqui é selecione bem as leituras, as fontes de informação, as pessoas que vão fazer você se informar de alguma coisa. Então, o primeiro elemento, desintoxique-se da tensão em relação à superprodução de informação. Ela necessariamente vai virar lixo, boa parte vai virar lixo. Então você tem que selecionar o que não vai virar lixo, e para isso acontecer você precisa efetivamente se valer daqueles pensadores, daquelas tradições de pensamento, daqueles grupos de pensadores, do que a gente chama de escola de pensamento, daquelas escolas de pensamento que apresenta
elementos mais fundamentais e mais fundamentadores. Então vá aos clássicos, né? Aqui eu tenho a minha coleção dos meus clássicos, aqui é a coleção dos pensadores, né? dos quais muita informação nós ainda hoje podemos retirar para lidar com algumas questões do dia a dia. Inclusive, em algumas situações, vocês me verão utilizando esses pensadores para que nós possamos lidar com algumas questões. Porque alguns lidarão melhor com umas situações e outros poderão nos apontar luzes melhor para outros. De tal modo que eu não me furtarei de dizer para vocês que eu não tenho uma tendência a seguir um filósofo específico, mas eu acredito que cada filósofo vai lidar com algumas situações e ele vai ser capaz de nos dar luzes para a situação X, Y ou Z. O outro elemento, e aí a partir do filósofo Sócrates, a questão do passeio socrático. Sócrates, conta-se a história de que Sócrates, vez por outra, saía passeando pelas ruas de Atenas e algumas pessoas perguntavam a ele: Sócrates, você está precisando? O que é que você está querendo? Então os vendedores ficavam tentando perguntar o que é que ele procurava, se ele estava procurando alguma coisa, e ele: não, eu só estou olhando quantas coisas no mundo existem, das quais eu não sou necessitário, não preciso para ser feliz. Então, esse elemento do passeio socrático nós precisamos fazer em relação à nossa vida. Ou seja, nesses tempos de pandemia, dá uma olhada no dia a dia da tua vida. Você está gastando o tempo da sua vida? Como é que está o seu tempo sendo utilizado? E aí perceba se, antes de você continuar gastando o tempo da sua vida com essas coisas, perceba se aquilo com o qual você está gastando o tempo da sua vida é de fato aquilo pelo qual você deveria gastar o tempo da sua vida, ou seja, se vale a pena. Tendo em vista a questão da era da superinformação, nós poderíamos também dizer que existe o fenômeno da superatividade, né? Da hiperatividade, pessoas que fazem muitas coisas, pessoas que fazem milhares de coisas, inclusive agora pessoas que faziam muitas coisas, viviam elétricas e agora está em estado de pânico porque o mundo para, as atividades param, aquilo que era importante foi desvencilhado, foi desmascarado, foi jogado na lata do lixo, não era importante, e aquilo que se dizia que era apenas um meio para se conseguir o que era de fato importante, no caso a vida deixa de ser um elemento secundário, um meio para se alcançar as outras coisas e passa a ser o elemento fundamental em função do qual nós deveremos viver nesses momentos. De tal sorte que boa parte da sociedade adia aquilo que outrora era importante para de fato defender o que efetivamente é importante, e nesse aspecto a vida, a dignidade, né, a preservação básica da nossa vida. Então, para a gente encerrar um pouco essa discussão, que foi mais ou menos o que nós discutimos no bate-papo filosófico, tente encontrar no seu lugar, no seu espaço, no seu dia a dia, momentos aonde você tenha consciência de que o seu tempo está sendo gasto, está sendo dedicado a coisas que de fato importam. Busque fontes, busque bases fundamentais e fundantes que possam te ajudar a dar uma certa tranquilidade, informações. Já que o mundo muda tanto, busque informações que não mudam tanto. Já que a realidade aponta para 1000 coisas, comece a se separar de parte significativa dessas coisas. Dê prioridade ao que de fato vai te fazer uma pessoa maior, uma pessoa mais ampla, um ser humano mais ser humano no estado amplo, no estado amplo dessa palavra. Não é? Então, procrastine a procrastinação.
Não fique estático. Busque efetivamente começar a fazer coisas concretamente e abandonar a atenção de você estar deixando muitas das outras coisas de lado.